Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do Gabinete RP. Hoje, mais uma vez, em formato home office. Episódio muito rápido, mas que decidi gravar na sequência até de um Reels que gravei ontem, que tem a ver com a facilidade em contratar, ou melhor, na implementação de uma estratégia que vai facilitar o processo de recrutamento, a decisão de contratar, etc. Então, qual é a dica que eu acho que transforma aqui completamente a vossa vida enquanto empreendedores e líderes de equipas que ainda não têm equipa? A dica é catalogar tudo aquilo que vocês fazem em termos de tarefas. Então, qual é a lógica? Se eu souber numa semana normal, e assumindo que as semanas têm mais ou menos um padrão, se eu souber numa semana normal tudo aquilo que eu faço, e vamos colocar aqui literalmente tudo, desde telefonemas para clientes, elaboração de parceiros, eh, controle financeiro, eh, compras para o escritório, limpeza do escritório uma vez por semana, preparação do arquivo, sei lá, verificação da segurança informática, o que for. Ok, isto vai servir de negócio para negócio. Eu estou aqui a tentar reviver os primeiros dias do nosso escritório há 5 anos e tal. Ao colocarem tudo por catálogo, podem de seguida priorizar as tarefas e conseguir categorizá-las por níveis de prioridade e também vão conseguir perceber quais são as tarefas que têm mesmo de ser vocês a fazer e quais são aquelas que podem delegar. E depois, percebendo quais é que são aquelas que podem delegar, temos aqui uma delegação por fases. Então, na primeira contratação, aquilo que eu vou ter é alguém que vai absorver uma boa parte das tarefas que eu faço, mas certamente não todas. Mas eu só sei se devo contratar se souber exatamente que tarefas é que eu vou delegar para aquela pessoa. E o que é que acontece em boa parte das primeiras contratações? Isto é especialmente importante para quem está na área da prestação de serviços e tem, obviamente, a limitação do tempo, porque, enfim, somos só uma pessoa, temos 24 horas por dia. No início dos projetos que estamos cheios de energia, vamos dizer que trabalhamos 16 horas por dia, vamos ser razoáveis, 12 a 14 horas por dia, nós não conseguimos multiplicar-nos diariamente e, portanto, chega a um ponto, vamos imaginar alguém que só dá consultas, só, não é redutor, é muito trabalho dar consultas, mas que está 14 horas a dar consultas. É muito desgastante, é muito complicado e depois só tem duas opções. Ou contrata alguém para a equipa para ter já duas pessoas a dar consultas, e aqui entram outras questões, eventualmente há coragem no preço da equipa ou no preço da própria pessoa que será mais caro, faz sentido ter preços diferentes, enfim, isso é uma discussão para outro episódio. Mas, normalmente, o que a pessoa pensa é isto: vou contratar mais alguém para conseguir multiplicar o meu tempo, o que faz todo o sentido. Só que aqui nós temos só uma tarefa, ou só uma tarefa principal, que é dar consultas. Quando nós temos muitas coisas, é importante perceber o que é que eu vou delegar na outra pessoa. E qual é normalmente o critério da primeira contratação? Pá, estou cheio de trabalho, eu já não aguento com trabalho, já não aguento mais este ritmo, e eu preciso de alguém que absorva parte do meu trabalho para ver se me liberta um bocadinho, preciso de ajuda. E o conceito de precisar de ajuda não chega. A seguir à pergunta, eu preciso de ajuda, é necessário vir, eu preciso de ajuda em quê? Então, o catalogar exatamente as vossas tarefas vai-vos permitir perceber quando é que têm mesmo que contratar. Porque vocês até podem estar cansados porque não são eficientes. E antes da contratação, têm que melhorar a vossa eficiência. Se vocês fazem 3 ou 4 tarefas por dia, em quantidade, e ainda por cima não são tarefas assim tão complexas, nem deviam demorar aquele tempo todo, vão contratar alguém para quê? Como é que vocês vão incutir eficiência naquela pessoa se não conseguem ser eficientes ou pelo menos imaginar um sistema eficiente? Então é importante terem consciência de tudo aquilo que estão a fazer. E depois, quando contratam a primeira pessoa, naturalmente essa pessoa também vai ter mais tarefas do que aquilo que se pretende quando a equipa crescer mais. No nosso caso, quando nós contratámos a primeira pessoa, que foi a Rita Jesus, a Rita absorveu muita coisa que era assessoria jurídica, muita parte administrativa, alguma parte de contabilidade e, claro, até a parte de limpezas e arrumação a Rita absorveu também, dividimos entre todos e então isso foi acontecendo. E atenção, esta expressão contratação serve para
contratação de pessoas internas que trabalham na estrutura, mas também o outsourcing de alguns serviços. A decisão de vou contratar uma empresa de limpeza ou não tem de ser apenas uma questão financeira. Pode ser uma questão de tempo, ok? Ou pode ser, eu não vou ter o meu braço direito, que é, por exemplo, o meu secretário ou a minha secretária, a fazer limpezas, porque não é suposto essa ser uma tarefa daquela pessoa. Então, eu cataloguei todos os meus serviços, cataloguei todas as minhas tarefas, percebi que estou a fazer demasiadas coisas e que preciso mesmo de delegar algumas delas. Segundo passo, identificar quais são as tarefas que eu tenho mesmo que delegar no imediato. Vou definir então o perfil da pessoa que vai absorver essas tarefas. Tenho o perfil definido, vou contratar. Ok, contratei a primeira pessoa. Na segunda contratação, o que é que eu vou fazer? Vou novamente delegar tarefas. Ou as minhas, ou as da minha primeira, algumas das minhas, ou algumas da minha primeira contratação, ou de ambos. E vou delegar numa terceira pessoa. E depois numa quarta. E depois numa quinta. E depois numa sexta. E com o crescimento da equipa, aquilo que eu vou tendo é o quê? Uma segmentação das tarefas, uma especialização das tarefas, em que cada pessoa faz menos coisas, mas potencialmente de forma melhor e mais eficiente. Então, o catalogar as tarefas é indispensável para perceber quando é que devo contratar e quem é que devo contratar. E eu acho que isto funciona assim para qualquer empresa. E funciona não só para a contratação, mas também para a reorganização do organograma e do fluxograma da empresa. Porque se eu não souber exatamente o que é que toda a gente faz, eu não vou conseguir ter, por exemplo, um mapa de responsabilidades da empresa. Nós, na PIA, temos um mapa de responsabilidades, não é bem, nem é um fluxograma, nem é um organograma. Ok, é um organograma com a descrição das responsabilidades de cada posição, e eu só consigo fazer isso se souber quais são essas responsabilidades. E eu aproximo desta discussão porque nós estamos a contratar um contabilista interno para o grupo, e o momento em que percebemos que fazia sentido contratar um contabilista, que na verdade vai absorver muitas tarefas de controle financeiro, não foi porque nós precisamos de um contabilista. Nós já pagamos a uma empresa de contabilidade que é a nossa empresa de contabilidade de todas as empresas do grupo. A questão é que essa empresa de contabilidade não faz o controle financeiro, não foi isso que foi acordado com eles, e quem estava a fazer o controle financeiro era eu e uma pessoa que está responsável pela organização de eventos, onboarding de contratações, dos processos de recrutamento, etc. Não é bem RH, é a nossa Happiness Manager que trata de tudo. No fundo ela é uma PPTO, não é? É pau para toda a obra, mas faz muito bem esse trabalho e nós sentimos que ela estava a dedicar demasiado tempo a controle financeiro, que não é a sua tarefa. Então, fomos correr as tarefas dela, fomos correr as minhas tarefas, identificámos ali um padrão e vamos colocar isso numa nova contratação. É óbvio que não é só o catalogar as tarefas que nos vai levar a fazer crescer as equipas e crescer com sucesso. Há todo o outro lado. Temos de ter qualidade de serviço, temos de ter organização, temos de conseguir cobrar, atualizar preços, enfim, temos de ter um negócio bem gerido. Mas o facto de conseguirmos catalogar aquilo que toda a gente faz vai permitir, de facto, organizar muito melhor a nossa empresa. Vai permitir perceber muito melhor quando é que há necessidade ou não de contratar e depois a decisão é se há ou não condições financeiras para a contratação. Por isso, fica esta dica, um episódiozinho um bocadinho mais curto. Acho que é uma dica que valerá muito para muita gente. Por isso, obrigado por estarem a acompanhar o Gabinete RP. É bom ter-vos desse lado. Estou aqui em formato home office, mas como sabem, o meu compromisso é não deixar cair o Gabinete RP até o final de 2026. Tenha uma pessoa a ouvir, ou nenhuma, ou 1000, ou 1 milhão, até o final de 2026, pelo menos, este Gabinete RP vai acontecer. Por isso, o meu compromisso é gravar, independentemente das condições em que estiver. Tive aqui um espacinho entre reuniões e pensei, é mesmo agora, acabei disto e gravei mais um episódio. E se calhar ainda vou gravar outro a seguir, vou ter agora uma reunião, depois gravo outro a seguir. Bem, portem-se bem, partilhem o episódio, partilhem o podcast e espero que isto seja útil para todos desse lado. Um abraço.